eu sou o Beto, da Casa Freitas. Trabalhamos há 2 anos e meio já com vinhos aqui em Boa Vista, Roraima. E agora a gente vai falar um pouco sobre vinhos, sobre a cultura do vinho. Uma curiosidade, todos os vinhos passam por barril? Bom, a passagem por barril de um vinho, ele depende das características do vinho. Não é todo vinho que vai passar por barril de carvalho. Ou barril de carvalho é francês, ou americano, ou esloveno, húngaro. Então essa escolha de qual vinho vai passar pelo barril de carvalho depende da vinícola, depende do enólogo que está produzindo o vinho, depende da qualidade da uva e da estrutura que a uva tem. Então, para um vinho passar por barril de carvalho, ele tem que ter o mínimo de características necessárias. Quais são as características? A gente pode considerar um vinho frutado, um vinho potente, alcoólico, então ele tem que ter corpo, tem que ter álcool e bem frutado para ele poder aguentar o tempo de barril de carvalho. Normalmente as vinícolas colocam para envelhecer no barril de carvalho aquelas parreiras de melhor qualidade, aquelas parreiras que produziram vinhos de melhor qualidade. Então esses são os vinhos que normalmente vão para o barril. Como eu identifico esse vinho na hora da compra na garrafa? Então aí na hora da garrafa você tem que observar o rótulo e o que está escrito no rótulo. Ele vai te falar alguma coisa sobre barril de carvalho. Ou se não vai falar, tem umas palavras-chave que a gente precisa ler no rótulo. Então eu vou colocar aqui alguns como exemplo. A gente tem esse vinho aqui. Esse vinho, por exemplo, é um Syrah do Chile. E ele não passa totalmente em barril de carvalho. Ele passa 50% do vinho durante 4 meses. E ele não tem aqui escrito no rótulo, ele não tem escrito no rótulo, né? E nem no contrarótulo. Mas a gente consegue, quando pega a ficha técnica dele, ver que ele passou durante 4 meses 50% do vinho em barril de carvalho. Se a gente for pegar aqui um outro exemplo, esse daqui já tem escrito reserva. É a mesma vinícola. Um passa 4 meses, metade do vinho, e o outro passa 10 meses. Então a legislação de cada país, ela vai dizer quando eu posso dizer se o vinho é reserva, gran reserva ou um vinho premium, por exemplo. Então esse reserva, por que ele tem esse nome reserva? O Chile permite a partir de 6 meses, entre 6 e 12, ele pode ser chamado de reserva quando passa em barril de carvalho. Então esse aqui, 10 meses, a ventisqueiro, que é a vinícola, colocou que ele é um reserva. Esse é um ventisqueiro também. Ele passou 4 meses, metade do vinho, por isso não tem escrito reserva. Outro exemplo, esse daqui, da mesma vinícola. Eu fiz questão de mostrar um vinho da mesma vinícola para vocês terem uma ideia, né? Então a gente tem um vinho que passa menos de 6 meses, tem um vinho que passa 10 meses e ele é reserva, e esse daqui é um gran reserva. Ele tem escrito aqui na garrafa, gran reserva. O que é um gran reserva no Chile? Acima de 12 meses. Então um vinho que tem 12 meses, no mínimo 12 meses, ele vai ser chamado de gran reserva. Resumindo, você tem níveis de vinho de acordo com o tempo que ele fica no barril de carvalho. E para finalizar, eu vou pegar um vinho italiano que é bem conhecido, que é um Brunello de Montalcino. Esse é um Riserva. Lá na Itália, nessa região de Montalcino, Brunello de Montalcino, ele, para ser um Riserva, ele precisa ter pelo menos 3 anos em barril de carvalho, então 36 meses, e mais 36 em garrafa. Então, para ele ser considerado um Brunello Riserva, ele precisa ter esse tempo, são 6 anos de envelhecimento na vinícola. Então, isso é um exemplo, né? Aqui é uma exceção, é um vinho top da região da Itália, lá da Toscana, um vinho excelente, que tem uma classificação e um controle de qualidade mais elevado. Então, para ele chegar nesse nível aqui, ele precisa atender uma legislação
seguir todas as regras da região. E assim a gente pode comprar um vinho. Se eu gosto de vinho amadeirado, que é o que vai ter com barril de carvalho, eu posso comprar de acordo com o nível de madeira, o nível de baunilha, de tosta que eu vou querer no vinho. E último detalhe, que também é uma pergunta que vale a pena ser feita. Para que o vinho vai para o barril? Então são 3 coisas. A primeira, aroma, que é a pessoa que está atrás de um aroma de baunilha, de tosta, de couro, de chocolate, de pimenta. Isso o barril traz para dentro do vinho. Outra coisa que o barril também faz, ele faz com que o vinho ele evolua, ele perca um pouco do tanino que trava na boca. Então ele vai amaciar o vinho. É outra coisa que o barril faz. O vinho ele troca o tanino do vinho com o tanino da madeira, fazendo com que o vinho fique mais fácil de beber. E a terceira e última coisa que o barril tem um efeito positivo no vinho é que ele transforma a fermentação malolática, que é uma fermentação que deixa um ácido na boca, para uma fermentação lática, que é como se fosse leite. Então o vinho fica mais cremoso. Então são essas 3 coisas que o barril traz de benefício para o vinho.